Olá, seja bem-vindo ao canal da plataforma AZ. Aqui você encontra tudo sobre o Enem e os principais vestibulares do nosso país. Então, para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Meu nome é Bruna Pigato, eu sou professora de redação do curso Escola SEB Dom Bosco de Curitiba e neste vídeo eu vou te contar tudo sobre o vestibular da nossa Universidade Federal. A UFPR é a universidade mais antiga do Brasil, é referência para o nosso estado, para o país, está entre as 10 universidades com maior porcentagem de cursos avaliados com a nota máxima, 5 estrelas. Não é à toa que é um dos processos seletivos mais concorridos também. Então, se você quiser estudar em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, se liga nessas dicas que eu vou te dar sobre o nosso vestibular. A primeira coisa que você precisa saber sobre o processo seletivo da UFPR é que ele é organizado em 2 etapas. Na primeira fase, todos os candidatos vão resolver 90 questões objetivas de praticamente todas as áreas do conhecimento. Os aprovados nessa primeira prova, semanas depois, serão convocados a fazer a segunda fase. Nesse momento, todos os alunos fazem uma prova de redação. Alguns candidatos farão um segundo dia de prova respondendo a questões discursivas de disciplinas específicas. Professora, pode repetir? Claro, vamos lá. Primeira fase, primeiro dia de prova, todos resolvem 90 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais. Se você olhar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o programa da prova, que traz o conteúdo aí de cada disciplina, que pode aparecer durante as questões. Mas eu vou trazer para você um pouquinho sobre cada uma dessas áreas do conhecimento, o número de questões e também apontar para você qual que é a maior incidência de conteúdos. Eu falei para você no começo do vídeo que eu sou professora de redação, né? Então, para poder falar para você sobre toda a prova, eu pedi aí uma ajuda para os meus colegas e tenho aqui uma colinha para te dar dicas sobre todas as partes. Vamos começar falando daquilo que eu entendo. Língua portuguesa. Na prova da Federal, vocês vão resolver 18 questões de LP. Dessas 18, 12 vão cobrar o conhecimento da norma padrão da língua portuguesa, da gramática, e também questões de interpretação e compreensão textual. Não dá para saber dessas 12 quantas questões são de gramática e quantas de compreensão, mas é comum que apareça menos gramática. E nessa gramática, é legal saber assim que não cai muita nomenclatura, a federal não trabalha muito com esses nomes das regras gramaticais, mas é importante que você as conheça para poder resolver, acertar essas questões aí. E aí sobram 6 questões de língua portuguesa que vão cobrar o conhecimento sobre literatura brasileira. Mas não é um conhecimento sobre as escolas literárias, não. As questões estarão baseadas nessa lista aí que vai aparecer para vocês, com 8 obras literárias. 6 questões relacionadas a esses 8 textos. E aí é o momento que o aluno pergunta: Posso ler texto da internet, resumo da internet? Você pode ler esses resumos, pode te ajudar, mas é interessante, vamos dizer assim, é essencial que você faça a leitura integral dessas obras e que você colhe no seu professor de literatura para ele te passar análises bem completas desses textos e assim você mata essas 6 questões. Ainda dentro da parte de linguagens, vamos falar de língua estrangeira. Tradicionalmente, o candidato pode optar por inglês e espanhol, mas a Federal também te dá a opção de escolher entre italiano, francês, alemão, polonês e japonês. Vamos falar das mais comuns, né? Importante frisar que não basta você manjar de inglês ou saber bem o espanhol. É importante você conhecer a prova para você ter condições de responder essas questões. A prova de inglês, com 8 questões, é uma prova bem exigente. Vai trabalhar com vocabulário rebuscado, tem questões que trabalham compreensão de texto e gramática. Muito comum que apareçam palavras não usuais, aumentando aí o nível de dificuldade da prova, que é toda feita em inglês. Enunciados e alternativas em inglês. Quem escolher por fazer espanhol
vai encontrar uma prova todinha em espanhol também. El día que hagamos un concurso para ver quién es el más menso de la clase. Presente. Ai. Segunda, a última edição, que vai cobrar mais questões interpretativas e as questões de gramática mais focadas em conjunções e advérbios. A Federal também gosta de falsos cognatos. São aquelas palavras muito parecidas em espanhol e português, mas que vão ter aí um significado diferente. Tudo bem? A gente sai das linguagens, mas continua nas humanas. Vamos falar de história. São 9 questões de uma prova que costuma trazer um padrão um pouquinho diferenciado das outras bancas, porque foge um pouco da cronologia da história. Comum encontrar questões temáticas com alternativas que abordam diferentes momentos da história. Então é importante que o candidato tenha o conhecimento amplo da história. E, normalmente, a Federal consegue contemplar todo o programa. Dá uma olhada no programa na descrição do vídeo. Em Geografia, a gente vai encontrar uma prova com questões interpretativas que não cobra o conhecimento direto. A gente vai encontrar aí metade, mais ou menos, da prova, Geografia Física. Questões sobre clima, problemas ambientais, cartografia. Pode acontecer de trazer uma questão sobre Geografia do Paraná. E aí, Geografia Física sobre a nossa região, relevo, hidrografia. E também atualidades. Nas últimas edições, a Federal não costumou trazer questões de atualidade voltadas para o ano corrente da prova, mas dos anos anteriores, 1 ano, 2 anos anteriores. Mas a gente está numa situação diferente, a prova foi adiada e aí pode ser que 2020 apareça, não sabemos. Bom, para a gente fechar a parte de humanas, vamos falar de filosofia e sociologia. Aqui a gente tem 5 questões de cada e, de novo, listas de obras. Então vamos lá, filosofia, 5 questões, 5 obras. Importante notar que nós temos aí 2 autores antigos, 2 autores modernos e uma autora contemporânea. Sociologia também, 5 questões, 5 obras sobre sociologia, ciência política e antropologia, numa prova extensa, bastante leitura, enunciado longo, alternativas longas. Beleza? Então a gente fecha humanas e vamos para outras partes. Nas 9 questões de biologia, o candidato vai encontrar uma prova analítica que cobra o conhecimento de forma indireta, com informações contextualizadas. Se liga nos conteúdos que têm maior incidência. Citologia, genética, evolução, ecologia, histologia, fisiologia humana e animal. Vamos para a química, mais 9 questões de uma prova considerada bem balanceada. Nos últimos anos tem aparecido química orgânica com mais intensidade e é importante você se ligar nos assuntos do cotidiano ligado à química. Poluição, tratamento de água, lixo, efeito estufa, álcool gel e assim vai. Para fechar a primeira fase, essas 90 questões, só falta falar de exatas. Matemática, mais 9 questões, de uma prova de nível médio, com questões diretas e pouca contextualização. Conteúdos de maior incidência, funções, porcentagem, probabilidade, geometria analítica e espacial. E para fechar com a física, mais 9 questões de uma prova com enunciados bem elaborados, sem dupla interpretação, sem pegadinha e também sem trabalhar a interdisciplinaridade, que é aquela relação com outras áreas do conhecimento. Conteúdo que aparece bastante, mecânica e eletrologia. Assim a gente fecha o conteúdo das 90 questões objetivas da primeira fase. Alguns dias depois sai o gabarito e o resultado. E esses candidatos, depois de aí algumas semanas, na próxima edição serão 7 semanas, todos farão a segunda fase. E aí a gente pode esquecer essas questões objetivas, porque na segunda fase
o aluno vai escrever bastante. Vamos falar de redação? Para começar essa conversa, se você buscar no edital da prova do vestibular da Federal a palavra redação, você não vai encontrar. Porque a UFPR chama essa prova de compreensão e produção de textos. Isso acontece porque, diferente de outras provas, a questão da redação não vai trazer textos motivadores ou textos de apoio. Esses textos são textos base. Presta atenção. São 3 questões de compreensão e produção de texto. As 3 questões são obrigatórias, cada uma delas vale 20 pontos, somadas totalizam 60 pontos. Essas questões fazem muita relação, têm muita relação com o texto base. Então, historicamente, a Federal sempre pede um resumo, e aí, obviamente, que a sua redação tem de trazer referência ao texto base. A Federal também costuma trazer uma questão argumentativa em que o aluno deve se posicionar e argumentar, mas tudo muito voltado ao texto que veio ali na questão. Importante a gente ter muita atenção ao enunciado, aos comandos. E não existe um padrão, como a gente tem no Enem, por exemplo. Todo ano vem diferente. Todo ano a Federal inova no enunciado. Para fechar, essa terceira questão costuma ser um elemento surpresa. Nos últimos 2 anos, a Federal pediu textos narrativos, mas questões muito diferentes umas das outras. Pode ser que apareça também textos informativos como uma notícia, análises de um poema, análises de uma charge ou uma tirinha, um texto expositivo com base em dados de um infográfico. Todos eles muito próximos do texto que aparecer na questão para você. Para alguns alunos, o processo seletivo da UFPR encerra aqui. Para outros alunos, dependendo da opção de curso, haverá um segundo dia. Para você saber sobre o seu curso, se você vai fazer esse segundo dia, quais disciplinas você vai encontrar na prova, acesse aqui o Guia do Candidato, no link da descrição do vídeo. Então, alguns alunos vão encontrar nessa prova também questões discursivas, sobre disciplinas específicas que vão variar. Alguns cursos vão encontrar apenas uma prova, como administração, que só tem matemática. Outros, como medicina, vão encontrar biologia e química. 7 questões discursivas para cada uma dessas disciplinas. E aí é só esperar o resultado e partir o banho de lama, que é a nossa forma de comemorar tradicional aqui na cidade de Curitiba. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a sua preparação. Te desejo uma excelente prova e muito sucesso. Eu quero mandar um grande beijo para os meus colegas, para a equipe do SEB Dom Bosco e agradecer muito à Rede AZ por mais esse convite. Obrigada. A gente se vê. Tchau!